Tá começando mais um Papo de Mãe e hoje o assunto vai ser responsabilidade de mãe. Como tem sido a sua responsabilidade? Você tem levado ela mais como um peso ou com uma certa leveza, dividindo essa responsabilidade com o pai, com o parceiro? Como que tem sido por aí a responsabilidade sobre a decisão na vida dos seus filhos? Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, eu sou numeróloga, eu sou mãe de 2 meninas, a Isadora de 7 e a Melina de 5 anos. Olá, meu nome é Bárbara, sou mentora parental, educadora emocional, mãe da Madalena, de 6 anos, do Vicente, de 3 anos, e vamos bater um papo sobre responsabilidade de mãe. Olá, eu sou a Melissa, sou terapeuta Teta Healer e radiestesista e mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é mais um Papo de Mãe. E eu queria começar perguntando para vocês, como que é para vocês o tomar a decisão? Tomar decisões referente a tudo, a, por exemplo, a estilo de médico que vai levar, conduta que vai ter em casa na educação, escolha de escola, né, decisões do futuro, por exemplo, se vai fazer tal escola agora para depois ser mais fácil. Como é para vocês essa questão de ter essa responsabilidade? Para vocês é um peso ou não? Eu acho que depende muito do referente a quê, né? Um peso ou algo mais leve. Eu acho que toda decisão que a gente toma, toda escolha que a gente faz, tem as consequências. E eu acho que é complicado no sentido que a gente mede as consequências pelo que a gente viveu, mas a gente nunca sabe como serão as consequências para os nossos filhos das nossas escolhas, né. Então, aqui em casa a gente divide sempre essa responsabilidade, eu e o meu marido, a gente toma as decisões juntas, a gente analisa, pesquisa, conversa com pessoas, ouve opiniões, né. Tem coisas que são muito pessoais, que não nem cabe dividir com outras pessoas, mas tem coisas que eu acho que é válido a gente ouvir um pouco, às vezes de vivência, de quem já passou por isso. Aí quando a gente fala em escolhas de médico, eu acho que médico é muito pessoal, mas sempre é legal ouvir a opinião das pessoas para saber se a gente tá indo por um caminho legal, enfim, eu acho que aqui na minha casa a gente gosta bastante de compartilhar, ouvir opiniões para tomar uma decisão, mas nunca é só minha ou só dele, a gente toma em conjunto, assim, porque eu acho que quando a gente fala dos nossos filhos, é responsabilidade dos 2, né, então a gente gosta sempre de dividir o peso que toda responsabilidade tem, e também depois dividir o sucesso das escolhas que a gente fez. Aqui em casa, a gente costuma tratar de uma forma natural as escolhas, não como algo pesado, né? Mas a gente sabe que toda escolha tem uma responsabilidade. A gente costuma dividir, né, essas decisões, a gente analisa todos os pontos na questão de escolha de escola, escolha de médico, ou escolha do tempo que passa é, em frente a algumas telas, né? Porque é algo que ela realmente gosta muito, né? Algumas coisas ficam mais comigo mesmo, né? Com a minha responsabilidade. Então, eu percebo que eu fico mais em cima, por exemplo, se ela está muito tempo no celular, aí eu já vou lá e pego e falo, ó, agora a gente vai dar um tempo, você vai brincar de outra coisa, né? Principalmente agora que está nesse período de férias. Mas ele também participa, né, nessas decisões, mas eu percebo que eu puxo um pouco mais para mim, então eu acabo tomando mais, decisões, e ele apoia. Eu acho que esse negócio de responsabilidade da mãe, né, já tem um ditado: "O filho é da mãe", né. Então a gente já vem com esse inconsciente coletivo de que
a mulher tem que tomar frente e a mulher tem que decidir tudo, né. Então acho que o peso dessa responsabilidade vem justamente da gente acreditar nisso, o que não é uma verdade, porque como a Bárbara disse, o filho é dos 2, a responsabilidade é dos 2. Então no começo da minha maternidade era muito assim, eu que tinha que decidir tudo, porque eu era mãe, eu que pari, eu que tinha que fazer tudo. Só que, é um peso muito grande, né, a gente se sen e aí a gente se culpa, né, porque a gente tem essa responsabilidade gigantesca, não dá conta de fazer tudo que tem na mente, aí se frustra, se culpa e começa a virar aquela bola de neve, né. E eu acho que, eh, independente das nossas escolhas, né, a gente vai falhar em alguma coisa com os filhos, então acho que a gente ter consciência de que essa falha, de que a gente não vai fazer da forma esperada para os filhos, traz um grande acalento para gente, né, porque da mesma forma que a gente olha para as nossas mães e acha que algumas coisas não foram tão corretas e quer fazer diferente com os nossos filhos, né. Isso também vai acontecer com os nossos filhos, porque eles criaram a expectativa de mãe que eles queriam, e a gente entregou aquilo que a gente podia, né. Então, eu acho que quando a gente tem essa consciência, é muito importante. E eu vou dividir aqui com vocês, porque eu dei a ideia desse tema, porque, a gente foi numa consulta com um endocrinologista para Mel, porque eu acho que ela é baixinha. E eu, por ser baixinha, né, falei: "Ah, vamos dar uma olhada, né". Só que assim, a gente fez os exames básicos, aí começa a ampliar uma gama de exame que, tipo assim, é necessária, mas até que ponto é necessária? Porque o que influencia na vida dela, se é só a estatura, né. E aí eu comecei a me questionar nisso, assim, até que ponto eu tenho que não tenho, né, mas eu escolho submeter minha filha a esses exames mais invasivos, sendo que eu nem sei se é um desejo dela, né. E e aí, claro, mas fui conversar com meu marido estava junto acompanhando, e aí, ele falou: "Eu acho que não deve fazer, Patrícia". Eu falei assim: "Mas como assim?". E pra mim, eu gosto de ir até o fim, né, gente, então eu parar um processo no meio é difícil, assim, eu gosto de ter resposta, eu gosto de resolver as coisas, tô trabalhando isso, mas enfim. E aí eu fiquei pensando: "É verdade, será que ela vai se importar lá na frente de ser baixinha ou não?", né. E aí eu comecei a pensar em quanto as nossas escolhas influenciam o agora e o futuro deles, né. Porque também se eu fizesse, eu faria o tratamento que precisaria? Talvez não. Então, tipo, vai ter sido em vão, né. Então aí conversando, a gente aqui em casa, na verdade, já foi muito aberto, assim, de dividir com várias pessoas o que acontece. Hoje a gente tenta focar mais na gente, né, às vezes, claro, eu peço opinião para minha mãe, ele pede para a mãe dele, aí a gente tenta achar um meio termo, mas a gente tenta fechar em a gente, né. Então, aí o que foi decidido? Vamos levar para o pediatra dela, né, para ver o que acha. Só que, ainda não teve essa consulta, só que é muito importante, né, ali naquele momento, eu falei assim: "Meu, independente do que eu fizer, da escolha que eu fizer agora, vai dar ruim para ela agora, né, porque ou vai dar lá na frente, se ela reclamar de, por exemplo, de ficar baixinha", né. E então, assim, é uma responsabilidade, porque tem coisa que a gente só pode fazer hoje. Não adianta a gente fazer lá com 15, 16 anos, né. As escolhas estão no hoje, né. E e a gente precisa tornar essas escolhas,
mais leve, né. Então, eu tenho conversado, tenho procurado outras pessoas para auxiliar, né, nesse processo, assim, de decidir. Isso que é só um exame, né, para ver o que vai dar, para ver se precisa de outras etapas. Só que aí eu fiquei me questionando, eu falei: "Meu, será que vale a pena?". Eu acho que nós mães temos sempre esse questionamento, né. A escolha da escola. Será que essa escola realmente vai ser a boa? Será que quando começa a acontecer muitas coisas na escola, o quanto de resistência que a gente tem para mudar de escola? Porque, ai, mas já está acostumado, já está adaptado, mas já tem amiguinho. E se na outra for pior, né? A gente fica sempre nesse ser. E, e ele é muito exaustivo, né? E eu acho que uma coisa que a gente, né, as mães, não tem mais muito é seguir intuição, né? A gente se tornou muito racional, né? A gente perdeu a nossa feminilidade, a gentileza, a intuição, a delicadeza do ser mulher, né? Então, acho que a gente quer muito o preto no branco, né? Como eu tô falando, é ou não é, né? Vai por esse caminho ou por esse. E a gente esquece um pouco de se ouvir, né? Então, acho que um dos caminhos que eu tenho feito nessa questão é procurar outras opiniões sobre isso e também ir absorvendo melhor isso, né? Como que vai ser? Claro, é um caso, digamos assim, estatura só. É um problema? Não é um problema, né? Mas talvez lá na frente ela reclame. Talvez não. Talvez ok, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar certos cuidados com as escolhas que a gente faz hoje, pensando no futuro. Mesmo porque a gente só tem o hoje, né? A gente só tem a decisão de hoje. O do futuro tem mais outras infinitas possibilidades até chegar no futuro para ver se aquilo vai se concretizar. E a gente acaba se perdendo, assim, por esse lado racional de querer resolver, de querer fazer as coisas, ter uma solução logo, né? E, e por isso que eu achei tão importante a gente trazer esse papo, né? E uma forma que eu acho que a gente tem de aliviando esse peso, essa responsabilidade, não é fugindo dela, de forma alguma, mas é procurando auxílio. Então, terapeuta, médico, psicólogo, grupo de mães, né? Mães mais velhas, né? Porque elas já passaram por decisões que a gente está passando hoje, né? Então, eu acho que ter esse grupo de mães que já passaram por isso é importante também. Por isso que é até importante perguntar para a mãe, né? Como que foi comigo, né? Porque a gente era criança, né? E às vezes a gente está dando uma importância tão pequena, né? Que a gente acha que é um negócio tão grande, só que isso só o tempo vai dizer, né? Como que é para vocês? Vocês já passaram por algo nesse sentido de ter que tomar uma decisão que é meio desafiadora? Bom, aqui a gente não teve uma decisão nesse porte, né, de questão de saúde, mas o que eu vejo é que essas decisões elas dizem muito sobre a gente, sobre o que a gente passou na nossa vivência e as nossas A expectativas. nossa dor de ser baixinha, né? É, nesse caso, né? E a nossa, na verdade, a gente acaba trazendo isso para a criança, né? Colocando esse peso para a criança que talvez nem seja uma questão para ela, né? É. Eu Não vejo é isso. mesmo. Exato. Hoje não é, né? Mas para você, no seu caso, você sentiu, né, essa situação, né? Eu me sinto baixinha, eu me vejo baixinha e isso é desagradável para mim. Talvez não seja para sua filha, né? Mas é uma questão muito pessoal e eu acho que a gente, como você falou, né? A gente tem que voltar para o nosso interior e ver.
por que eu estou preocupada com isso? Isso é uma questão realmente de saúde ou é uma percepção minha? É uma questão minha ou é uma questão da minha filha, né? Por exemplo, um pouco menos, né, se a gente pudesse comparar. Quando eu fui escolher a escola da minha filha, eu escolhi com base no que eu gostaria, né? Quando eu fui visitar, eu ainda comentei com meu marido, é a escola em que eu gostaria de ter estudado, né? Então foi essa a minha base de decisão, porque eu me coloquei no lugar da minha filha, né? Vamos dizer assim que eu coloquei nela a mini Melissa, né? E eu achei que essa seria a decisão, a melhor decisão, porque eu me coloquei como criança, como se eu fosse a minha mãe, né? Até questionando a decisão da minha mãe lá atrás, né? Ah, ela não me colocou numa escola que eu gostaria de ter estudado. Mas eu também não perguntei para minha filha se era a escola que ela gostaria de ter estudado. Hoje ela diz que sim, mas eu não perguntei para ela, é aqui que você quer estudar? Eu decidi. E eu poderia ter consultado ela nesse caso, né? Mas como é uma decisão médica, o que eu faria? Eu olharia para as minhas questões, né? Porque eu estaria eh, tomando essa decisão e fazendo essa escolha, e veria se realmente tem alguma necessidade concreta, ou se é uma questão minha, né? Nesse caso. E sabe, o que eu achei mais bonito nisso tudo foi você, Patrícia, falando que você gosta de ir até o final, sempre de ter todas as respostas. E é muito bonito ver que você pausou, tipo, uma necessidade sua de encontrar o problema em respeito ao processo da sua filha, que talvez para ela não faça sentido. Então, acho que quando a gente se torna mãe, né, vem muitas responsabilidades e muito crescimento e transformação. Olha isso que você falou, que legal, tipo, eu gosto de ir até o fim, mas será que é importante para ela? Então, será que não é o suficiente para ela agora? E fazer essa pausa, né, reavaliar, isso que a Melissa falou, reavaliar, o seu interno, se é isso mesmo que se faz sentido seguir com isso ou não. E eu me identifiquei porque quando a última vez que eu levei o Vicente na pediatra, eles têm a linha, né, de crescimento, e o Vicente foi um bebê pequeno para a idade gestacional, então ele está muito próximo da última linha, né, que é a linha limite ali de peso. E aí a pediatra falou: "Ah, a gente precisa acompanhar de perto, porque se for necessário, a gente vai precisar fazer um tratamento hormonal para que ele se desenvolva, que ele cresça". E, nossa, isso me deu um boom, porque eu de criança, minha mãe, ela gosta bastante de falar que eu dei muito trabalho com questões de saúde, eu tomei muito remédio, eu fiz muitos tratamentos para bronquite, tomava injeção no cotovelo, era uma doideira. E ela sempre fala: "Ai, eu me arrependo muito de ter te dado tantos remédios e não ter buscado tratamentos alternativos". Quando a pediatra me falou, de fazer esse tratamento hormonal, já me deu uma parada, assim, tipo: "Meu Deus, será que eu vou encher meu filho de remédio também para depois me arrepender?". Então a gente se coloca, né, no lugar, mas a gente também tem que espera aí, a minha história, né, a história do meu filho, da minha filha, e cada história é uma história. Então comigo foi assim, belezinha, fica aí no sua estante, vamos olhar para cá. E por enquanto estamos bem, graças a Deus, não precisa de nada, vamos voltar na médica agora em fevereiro para ver, mas a gente dá uma parada, né, para pensar, porque eu acho que quando mexe com saúde, as questões são mais profundas, né, a gente tem muito medo de errar, de a criança ficar pequena, ou a criança ser muito magra, ou a De criança ser ser muito negligente, né, na de ser verdade, porque hoje negligente. quanto a gente vê de reportagem que de repente, a menina estava com dor na barriga e de repente, pá, morre, É, né. é, Então, eu acho que isso também fez a gente ficar super vigilante nessa questão de saúde, né. Não é só, "Ah, tá com uma tosse", é.
Eu sei, eu né? A entendo. tosse, hoje, a gente tem que olhar a tosse, quanto tempo dura a tosse, como que tá a secreção da tosse. Então, assim, Que cor que é, né? tipo, tosse só quando dorme, tosse de dia. Então, assim, é muita coisa que, que de fato, a gente tem medo do que se tornará isso, né? É uma pressão, na verdade, para a gente seguir um padrão de perfeição, né, de que os filhos têm que ser assim ou têm que ser assado. Porque a gente sofreu muito na nossa infância, muito bullying, então a gente quer evitar que os nossos filhos sofram, então a gente vai buscando caminhos para isso, né. E o sofrimento, na verdade, ele é inevitável. E eu acho que aí a gente deveria levar com mais leveza essa questão da escolha, porque a gente vai errar mesmo. A Melissa estava falando de mudar de escola, né, e eu tô mudando os meus 2 agora para uma escola que eu acho, que eu gostaria, que eu tralala. Mas quando eu coloquei nessa escola, eu achei que eu estava arrasando também, entendeu? E foi muito frustrante para mim ver que não. Então, para escolher essa escola hoje, meu Deus, só Deus sabe o quanto que eu gastei de energia. E se eu perguntei para minha filha: "Filha, você quer mudar de escola para não". Então eu acho que aí a nossa decisão fica mais difícil ainda, porque eu perguntei, ela falou não, e eu vou mudar mesmo assim. Então eu Porque a acho que responsabilidade é da mãe, não é por da ter criança. eu acho que eles não têm discernimento para Não. fazer tais escolhas, né. Eu acho que tudo bem, que roupa você quer colocar, ok, você pode colocar, mas que escola você quer estudar, eles não têm essa noção. A mesma Não coisa do sabe nem para que exame, né. serve a escola, né, na verdade. Nesse Exatamente, começo é só convívio social, né. exatamente. É a mesma coisa do exame, às vezes você pode perguntar para sua filha: "Filha, você quer fazer?" E ela vai olhar para você e falar: "Não, mãe, eu não quero". Óbvio, criança não quer fazer exame, né. E aí você não pode tomar a sua decisão por uma escolha dela. Eu sou muito a favor de respeitar totalmente as crianças e os nossos filhos, mas eu também sou a favor de entender que existe um limite, né, que as decisões precisam ser tomadas e nem sempre eles sabem o que significa, qual será a consequência, né. Eles não têm essa dimensão, então eu acho que é isso. Especialmente em questão de saúde, né, eles não têm esse discernimento. E a gente então, nesse caso, se torna pesada a decisão, porque é uma responsabilidade. O que eu quero agora e qual a consequência disso no futuro, né. Então, assim, são muitas questões para se pensar, claro que cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua visão e a sua necessidade, né, cada um conhece o que é realmente necessário, mas que realmente é pesado, especialmente numa questão de saúde, né. Então, é claro que a gente tem que respeitar cada decisão. É, mas você vê, né, vai mudando, que nem às vezes nada melhor que o tempo mesmo. Porque logo, que a gente retornou da consulta, eu fiquei num desespero, eu falei assim: "Gente, o que eu vou fazer?", né. Porque como aconteceu, na verdade, na consulta com o pediatra, ele falou assim: "Olha, elas estacionaram um crescimento, as 2", que eu achei estranho, né, mas, "vou pedir um raio-x da mão". Fez o raio-x da mão, voltou e falou: "Não, tá dentro do esperado". E foi passando. Só que aí, você vai olhando na escola, tipo, você vai olhando ela com outras crianças, você vai vendo que a irmã dela era mais alta, mas cada um tem um estilo. E eu falei assim: Vamos levar pra ver, né, não custa, vamos levar, vamos ver o que vai falar, tal". Aí ela relaudou de novo, não sei o quê. E aí eles fazem, né, uma previsão do tamanho da criança, né. E aí ali ela fica abaixo nessa previsão, porque como está desacelerando o crescimento, né. E e aí fizemos uns exames, e aí agora voltou, tipo, não deu para concluir. E aí teria que fazer um outro exame, que ela tem que ficar um tempão lá tirando sangue, baixando tomar um remédio para baixar a a pressão dela,
tem que sedar ela para fazer uma tomografia, tal. E e aí que meu marido falou assim: "Não, eu acho que não precisa, mesmo porque, eh, se for para tomar o hormônio do crescimento, o SUS só dá em 2 opções. Se ela não tiver essas 2 opções, você tem que pagar, e é por peso. Então, tipo assim, você começa pagando 2.500 por mês e vai terminar com 14 anos, sei lá quanto você pagando por mês. E eu vou fazer isso? Provavelmente Talvez não. também você possa esperar, né, um período É, e quando ela olhar e falar: "Pô mãe, tô ficando baixinha", aí você fala: "Vamos ver isso aí então, o que que dá pra é. gente fazer". E aí eu falei assim: Porque "Não, vamos deixar o tempo, né". Então, tipo assim, hoje pra mim já tá bem mais tranquilo, né, de não continuar. Mas ainda assim, vou pegar a opinião do pediatra delas, que acompanha ela desde que ela nasceu, né, não tem quem conheça melhor ela do que eles, além de mim e do pai, né. Então, mas é assim, é atirar no escuro, né. Porque eu também posso fazer tudo isso, todos esses exames, e dar inconclusivo. Ah, é é. só um exame. É só um exame, só que ela precisaria ter passado só por esses exames, E olha que né. que louco, né, eu não sei se é assim aí, mas o seu marido chegou e falou pra você: "Não, vamos fazer". Ele concluiu o assunto na mente dele Aham. e seguiu a vida. E Por aí mim na não faz, sua mas você mente decide. e aí na sua mente fica fervilhando lá o negócio, fica borbulhando. Faço, É, não faço. Eu acho que assim, a gente sempre fala, né, a gente divide as responsabilidades, que nem eu falei aqui, as decisões, as responsabilidades, mas tem esse momento que o a pai gente deu a cobra, né. opinião ele deu a opinião, ele já Fechou. concluiu o assunto na cabeça dele, fechou a guia, né, e foi. E a gente não, continua com as abas abertas, pensando, repensando, tentando achar um caminho. "Mas será mesmo que eu não faço? Mas eu faço?". Então eu acho que acaba vindo, esse peso também de tomar a última decisão, né. É, porque Esse assim, a parte dele tá decidido, mas a decisão final é minha. E eu sou uma Porque a pessoa gente indecisa, né, gente? Sou gêmeos, então, sou é que a gente indecisa. E aí, às vezes, até coisa de comida, assim, eu fico indecisa do que eu vou comer. Às vezes você fala: "Você quer que eu decida?" Se você quiser que eu decido, mas você não reclama depois, entende? Porque, assim, é difícil pra mim tomar decisão pra mim. Então imagina pra uma criança, né. Mas, assim, ela não reclama. Eu não fui uma criança que sofreu bullying por conta de altura, nunca sofri, na verdade. Mas me incomodou. Sabe quando você começa a reparar que tem uma coisa diferente? E você quer saber o que está diferente? É tipo isso, né, a neurose. A gente se pega num detalhe, aí a gente começa a e às vezes, daqui a pouco dá um estirão, a menina cresce. E eu fiquei passando 3 meses na minha vida sofrendo por conta disso, né. Mas assim, é aprendizado, né, eu tô aprendendo a soltar um pouco, assim. Tudo bem eu não resolver, tudo bem eu não ter resposta, não ficar porque quanto mais a gente fica insistindo nisso, em ter uma resposta, em ter que tomar uma decisão naquele momento, mais a gente fica preso nisso e menos a gente consegue ver uma solução, né. Então assim, eh é difícil tomar decisões, mas é necessário, né. Então, assim, eu tenho plena consciência que, meu, tudo bem se ela precisar fazer os exames. Eu gostaria? Não. Mas se o médico falar assim: "Não, Patrícia, é bom ver tal, tal, tal", eu vou levar, porque é uma questão de saúde, né. Às vezes a estatura é um sintoma de algo que tenha por trás, que eu também não sei. Né, então assim, vai depender muito do que o pediatra falar, mas se for só uma questão de estatura, aí
eu acho que possivelmente a gente vai deixar quieto. E deixa mais para frente, assim, lá com os 10 anos, viu que ainda está abaixo, né, aí a gente começa a pensar, mas, eh, é isso, né, a decisão, embora seja compartilhada, ela ainda, tem um peso maior, a da mãe, né. A palavra final é da mãe, né, então acho que por isso que vem esse peso da responsabilidade, né. Aqui em casa é assim também, né. Eu divido com o meu marido por uma questão, vamos dizer assim, uma questão elegante, né, mas eu acabo Pra não ser autoritária, entendi. isso, exatamente, vamos dizer que é uma questão ética, né, dividir a responsabilidade, mas eu acabo trazendo para mim também. E eu vi que com você também é parecido, né, porque como a Bárbara comentou, para o seu marido estava resolvido, mas para você ainda está aí borbulhando, né, está ocupando a sua mente. Aqui em casa também é assim, né, porque ele pode falar: "Olha, é isso", mas aí eu fico: "Não, mas tem isso, e tem aquilo, e tem o outro", porque eu quero ver todos os lados para eu saber que eu Todas tomei as a melhor decisão. possibilidades possíveis, né. Para ele é Exatamente. isso, pra gente: "Não, mas e isso, e aquilo outro, mas e se?". É porque eu Então acho assim que eles são mais objetivos, né, então eles veem: é, "Ó, não vale a pena, é isso e acabou". Mas a gente quer ver todos os lados da situação, né, para a gente se sentir confortável e falar: "Não, realmente eu tomei a melhor decisão", né. e eu acho que também para não errar na escolha, né, porque a gente não quer errar, né, principalmente com os nossos filhos, né, porque querendo ou não, todo mundo tem os traumas da infância e sabe o quanto foi duro, né, algo que a gente sentiu que foi errado com a gente, né. Então, assim, muito do que a gente viveu na infância influencia muito, muito, né, assim, não tem como falar que não, né. Então, a Mel na escolha da escola, eu escolhi a escola que eu queria ter estudado, né. Eu, assim, eu não sei se eu gostaria que minha mãe tivesse feito algo para eu crescer mais. Mas é como se surgisse, sabe quando vai surgindo um pinguinho d'água, assim, aí ele vai aumentando, aí ele cai, é como se fosse cair numa ficha minha, sabe, eu olhando para ela falando: "Nossa". E assim, e ela, que nem a Bá falou que o Vicente nasceu, né, abaixo, ela teve o problema na placenta, né, Bá, e que ficou Isso, doente e tal. sim. As meninas não. As meninas, nasceram no tempo certo, no tamanho certo. Meu marido tem 1,90 e pouco, então assim, né, eu tenho 1,58, porque eu menstruei cedo, porque eu também não era uma criança baixinha na turma, né. Então assim, eu sempre fui o padrão ali, a média, mas eu fiquei baixinha porque eu menstruei cedo, né. Então também levei as meninas para ver essa questão, né, de menstruação, tal, porque mas graças a Deus, não tem nada, nesse sentido. Mas aí eu comecei a ver, falei: "Gente", né, então assim, Mas aí é o também, sinal de alerta, assim, sabe aquela luzinha que acendeu? Eu falei: "Meu, vamos ver, né, que você vamos ver". falou, né, seu marido tem 1,90 e alguma coisa, mas você não. E aí talvez a mais velha possa ter dado a genética dele, né, e a mais nova ter dado a sua genética. Sim. Porque quando a gente olha, porque na idade dela a mais velha já era maior, mas talvez ela tenha puxado a parte da estatura, ela vai puxar para você e vai ser menorzinha, né. É, mas, eh, a própria médica falou, né, como a diferença de vocês de altura é grande, é muito difícil, né, saber para que lado ela puxou. Porque tem uma variação enorme ali no meio, né. Mas, assim, a gente tá levando. Ela, assim, ela é uma criança saudável, tal, não tem nada, mas, quando a mãe encasqueta com alguma coisa, né, gente, é duro tirar.
né. A gente se prende naquele mínimo detalhe que ninguém viu, só a gente vai. E vai firme nele. E às vezes o que a gente tem que aprender é soltar, né, só isso. Exatamente. Mas sabe o que eu acho interessante? Que os filhos são uma forma, muito prática da gente ter um autoconhecimento, né, porque eles dizem muito sobre a gente. Você falando agora, né, da questão da altura, né, a altura do seu marido, que é por volta de 1,90 e a sua 1,58, para ele a altura não é uma questão. Por Não, isso por isso ele resolveu rapidinho. e Então, assim, ele reclama, porque ele fala assim: "Mas você acha que ser alto é bom?" Aí a gente fica discutindo, né, se ser muito alto é ruim ou se ser muito baixinho é bom. Então, assim, porque não tem o meio termo, né. Ele fala: "Ah, mas você é mulher, você põe salto, não sei o quê". E eu que não cabia no ônibus, no assento. Eu falei: "Gente do céu". É, cada um vê a sua perspectiva, né, que é a única que a gente vivenciou, né. Mas exatamente. e é Não, e assim, aqui na né. minha casa, eu e meu marido, a gente é muito indeciso. Você imagina a vida do casal indeciso. E eu Eu pergunto imagino, as porque coisas só para eu ele já é difícil, imagina então, e eu tudo. pergunto as coisas para ele, ele me responde: "Pode ser". Gente, pode ser para mim, é melhor você não falar do que pode ser. Porque Bem eu isso. queria um sim, eu queria um não, eu queria uma coisa conclusiva, entendeu? Não pode ser de tipo tanto faz. Tanto faz então, olha, você quer comer macarrão ou pizza? Tanto faz. Gente, não tanto faz, entendeu? Não Isso tanto é uma faz, porque o escolha macarrão simples. você tem que fazer, né, a pizza você só liga e pede. Entendeu? E aí foi quando eu falei da escola, eu falei: "Ah, e aí, o que que você acha da escola?" Ele: "Ah, não sei, o que que você acha?" Me devolve com a pergunta, entendeu? Daí eu: "Não, eu quero Ele já saber o" devolveu, né. entendeu? Aí eu disse assim pra ele: "Vamos fazer, faz de conta que eu morri, você tem que tomar uma decisão, o que que você faria?" Aí ele: "Nossa", aí trava, entendeu? Aí: Aí dá "Ah, pane. acho que pode ser essa escola então", e tipo, nem quando só tem ele para escolher, então eu acho que nossa, é difícil, viu gente, mas eu também sou indecisa, mas por fim, para terminar, né, o assunto, a gente acaba tomando a decisão, porque alguém tem que Sim, tomar, né. sim, porque no fundo, assim, a gente é indecisa, mas no fundo a gente sabe o que quer. A gente A só não gente tem tem a opinião certeza. Eu acho que o sobre. problema não é a indecisão, é que a gente quer ter certeza que ali vai ser o certo, vai ser o melhor, né. Eu acho que isso que dá uma bugada na A cabeça. gente quer fazer a escolha certa, na verdade, e É, a gente gostaria que alguém afirmasse pra gente que é a escolha certa, a mas gente ninguém queria ter sabe, a né. certeza, é. A gente É, quer: "Ah, ninguém quero ir nessa escola, eu tenho certeza que a adaptação vai ser boa, ela vai se dar super bem, ela vai desenvolver, ela vai fazer tudo aquilo que a gente tem na mente", né. E aí não, porque não depende da gente também, né, depende da criança, no caso de uma escola. Depende Depende de das tantas outras crianças que variáveis, estão né. ali, né. E assim, e no fundo, a gente se torna indeciso porque a gente quer ter o controle do futuro, né. Porque de não tem uma tudo, né. decisão certa, né, se você for ver, depende do quê? De você vivenciar e saber, realmente isso aqui era o que eu queria. Ah, não era o que eu queria. É que a gente não quer ter esse erro, né, a gente tem esse medo de errar, mas na verdade não tem como alguém dizer para você: "Olha, essa aqui é a melhor decisão", porque realmente é a gente que tem que tomar, é a gente que tem que saber. Por isso que também é uma questão da gente olhar para dentro e ver, está alinhado com o que eu quero? Está alinhado com os meus valores? Com aquilo que eu acho importante para mim, para minha família, né, para os meus filhos? Porque não adianta a gente pedir a opinião de alguém, porque a opinião da outra pessoa vai ser o que é bom para ela, né? Então a gente tem porque são visões diferentes, né, de mundo. Então a gente é um exercício até de autoconhecimento, né, se a gente for ver, porque a gente tem que olhar para os nossos valores e para a nossa visão de mundo, para ver se realmente está alinhado. E esse é o certo, na minha opinião, né?
E eu acho também que a gente, quando você falou, né, da maior forma de se autoconhecer, né, é depois de ter filhos. Porque imagina um cenário assim: "Ah, eu tenho um emprego e eu não gosto desse emprego e eu tô exausta e eu não tenho filhos". Eu peço a conta. Sim, Eu não sei se é certo, se é errado, se eu vou arrumar outro emprego rápido, se eu vou dever um tempo aí ou não vou, eu só quero paz. Aí eu tenho filhos, aí eu não gosto do meu emprego, aí eu preciso pensar 800.000 alternativas, cenários, se eu fizer isso, vai faltar aquilo, nã-nã-nã. Então aí eu acho que a gente coloca isso na balança, né, o que está, ligado aos meus valores, como que eu posso fazer da melhor forma possível, não só chegar lá e falar: "Falou, eu odeio esse emprego, tchau". A gente muda completamente a nossa visão de mundo, as nossas necessidades, perspectiva, tudo, né. Não sou mais só eu. Eu também estou aqui, né, eu tenho se eu não estou satisfeita, eu preciso encontrar uma forma de mudar, mas não é mais do jeito que era antes, né. Então eu acho que é aí que entra o autoconhecimento. é, eu acho que com certeza, assim, não vejo só por mim, talvez seja o meu grupinho, né, o nosso grupinho que aí, vai se juntando com as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, mas eu acho que falta, de uma maneira geral, para as mulheres, para as mães, confiarem, né, confiarem na intuição, confiarem nela, confiarem que ali naquele momento está fazendo a melhor escolha, embora seja difícil, embora não saiba o resultado, né, mas que naquele momento era o que a gente tinha de melhor, né. Eu acho que só assim, só vivenciando e só tendo a percepção de que: "Tá, mas eu tenho o controle disso?". Porque a gente não tem controle de nada, gente, na verdade. E acho que somente assim a gente vai começar a tirar esses pesos dessa responsabilidade, porque na verdade o peso não é a responsabilidade, né, o que a gente está discutindo aqui. O peso, na verdade, é saber se a gente fez o certo, para não se culpar. Porque o que a É a gente gente que conversou coloca aqui, peso, né. o que a gente conversou aqui, a gente não tem dificuldade, eh, de ser responsável pela escolha, a gente tem dificuldade de saber o resultado dessa escolha, né. Então, eu acho que a gente precisa aprender a soltar, né, que nem eu falei que eu estou aprendendo a não querer resolver tudo, né, a parar as coisas no meio quando eu vejo que não está dando certo, que não está bom para mim, que não está bom para os outros, né. Então é um aprendizado constante, né, a gente precisa ter esse olhar atento, essa consciência para mudar, né, para mudar o caminho, para mudar a rota, para soltar e para deixar fluir do jeito que tem que ser, né. Então eu acho muito que esse peso da responsabilidade que a gente coloca, na verdade ele está ligado ao peso de fazer a escolha certa. E a gente tem que ter a consciência, como eu falei aqui no começo, a gente vai errar. Para a gente foi certo, mas para o nosso filho, talvez aquela decisão que a gente achou, por exemplo, a escola, aquela escola que a gente achou que seria péssimo, poderia ter sido ótima. E a gente vai saber? Vai saber. Se não vivenciar, a gente não vai saber o que foi bom, o que foi ruim, né. Então acho que para a gente aprender a ser leve, por mais que a gente divida com os maridos, com os parceiros, com o pai das crianças, ainda cabe a gente decidir, dar a opinião final. E mas trazer essa leveza, o tempo, sabe, ter paciência para que o assunto vá se acomodando, né, para que a gente solte e fala: "Universo, me ajuda aí a resolver, dá um sinal aí para eu resolver". Às vezes eu faço isso, falo: "Criador, não tô sabendo não, manda um sinal aí", porque não dá, a gente não consegue sozinho, né, e querendo Eu ou não, falo: "Deus, sou eu de novo, Deus, tá me ouvindo aqui?". a 18ª vez na manhã, tô te pedindo auxílio. É isso, assim, porque a nossa inteligência é finita, né, perto da inteligência dele. Então, assim,
solta, né? Só solta. Né? Aí tá a dificuldade, né? Soltar, porque quando a gente segura, a gente tem certeza de onde a gente vai. Quando a gente solta, não dá para saber, né? E Exatamente. É que a vocês gente quer querem controlar o complementar? resultado, né? A gente tem que ter a certeza que está tudo certo. Uma coisa que me ajuda a tomar decisões é eu olhar como eu me sinto imaginando um cenário e o outro. E aquele que me traz mais paz, eu falo, é Você esse. escolhe. Ah, Porque quando a gente está naquele turbilhão, é muito difícil a gente tomar decisão, porque a gente está afetado pelas nossas emoções. E aí fica tudo muito confuso, né? Mas aí quando a gente consegue se distanciar um pouco e falar assim, como que eu vou decidir, né? Aí eu fico pensando, o que vai me trazer mais paz? E eu acho que a paz interior é o melhor caminho. Pode não ser o mais certo, né, do ponto de vista de outras pessoas, né? Pode até ter alguma contrariedade, alguém olhar e falar: "Nossa, mas foi isso que você escolheu?" Mas aquilo te trouxe paz, então eu acho que esse é o melhor caminho. com certeza, quando o nosso coração a gente sente o quentinho, a paz é o caminho da nossa alma, né? Exatamente. Complementar alguma coisa, Bá? Não, tô Ou- pensando aqui no que a Melissa falou de nunca parei para pensar assim, né, de olhar a situação um pouco de longe e decidir, ver aonde se sente melhor e mais confortável. É uma boa estratégia, né, para tomar decisões. E eu acho que é um caminho legal a seguir. Eu vou no turbilhão mesmo e às vezes eu acho que precisa esse passo para trás, né, respirar, se acalmar, o processo vai acontecer, né. É que a gente tem Sim, pressa, a gente está vivendo um mundo muito imediatista, a gente quer resolver tudo agora, tem que ser agora e para quem é ansioso, né, eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, esse espera um pouquinho que vai tudo se vai ajeita, nossa. resolver. Não existe, né? Não, eu não quero esperar um pouquinho, eu quero agora. Eu quero agora. O meu pai, ele sempre fala para mim: "Faça a oração da serenidade", né. Como ele é frequentador do NA, lá a base deles é a oração da serenidade. E eu falo para ele: "Eu tento, mas eu não consigo aceitar o que eu não posso mudar", sabe. Porque é É um o dos lemas, controle. né. Eu quero mudar de qualquer jeito, eu não quero aceitar: "Ai, eu não posso mudar", não interessa, eu quero mudar, entendeu? E aí ele falou: "Esse é o processo", né, ele sempre fala: "Esse é o processo, você precisa entender que o que você não pode mudar, Não pode. calma, vai acontecer", né. E nas nossas escolhas eu acho que é isso, a gente quer, eh que é tudo nossa responsabilidade, por fim, a gente quer que dê certo, né, não quer falhar, não quer depois que os nossos filhos olhem pra gente e falem: "Você fez isso por mim, você não É. fez isso", né. Eu acho que esse é o maior dos nossos medos, assim, porque a gente faz isso com os nossos pais, né. Pois é, né? A gente fez, agora tem medo de receber. É, sobre isso. Então, É isso que é bonito, né, da maternidade, a gente sentir na pele tudo que a gente fez, né. é bem isso, né? Um amigo falava: "A gente só aprende a se tornar filho depois que a gente se torna pai", né, e é verdade isso, assim. Quando ele falou isso, eu falei: "Meu Deus, é verdade, né, a gente se torna mais empáticos com os pais, mais amorosos, compreende melhor, né. Não que aceite, né, mas compreende, né, que foi como tinha que ser para que a gente desenvolvesse algo". Acho que o que fica do papo de mãe de hoje é justamente isso, que a gente tem que entender que a gente vai falhar como mãe, assim como as nossas mães falharam, assim como a gente falhou como filha, falha como esposa, falha como ser humano, né? Acho que isso traz paz pra gente, traz conforto e tira um pouco esse peso de escolher o certo, né, que no final a gente viu que esse que era o BO, não era tanto escolher, mas saber ser o certo, né.
Uma coisa, agora que eu lembrei, que eu faço também às vezes, eu antes de dormir eu mentalizo, falo: "Gente, eu preciso de uma resposta para isso". Falo Me manda resposta em sonho, né, eu preciso de acordar com uma resposta, né. E às vezes eu sonho, às vezes eu acordo decidida, sabe, parece que virou uma chave na cabeça? Que o cérebro tá lá, né, sempre que a gente faz uma pergunta para o cérebro, ele tá lá tentando buscar a resposta, né. Então, é uma estratégia também fazer perguntas, né, para o cérebro, né. Como seria nesse ambiente, que aí entra o que a Mel falou da imaginação, né, se imaginar na cena, não deixa de ser também, a gente se projetar para aquele ambiente, né, fazer uma pergunta, né. E é isso então, a gente volta daqui 15 dias com um novo tema. Beijo. Beijo. Uma única coisa que eu gostaria de acrescentar é a gente sentir paz em não se culpar e de saber que a gente está fazendo o nosso melhor. Então, ter essa sensação de estar fazendo o nosso melhor, eu acho que é o mais importante. A gente se apegar a isso para não se sentir culpada caso o resultado não seja aquilo que a gente esperava. Então, essa é a minha consideração final. Eu desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo encontro. Obrigada a todo mundo, até a próxima.